mergulhar efetivamente na compreensão do significado dessa resposta. Nós precisamos entendê-la efetivamente. E para isso, nós precisamos então adentrar mais profundamente na reflexão que a Arendt apresenta ao longo da sua vida, ao longo da sua produção. Mesmo que, é claro, aqui nesse momento isso vai ser muito resumido, né? Mas eu tenho esperança que a gente consiga chegar, sim, efetivamente a uma conclusão. A filósofa Hannah Arendt, ela pensa efetivamente as condições que permitiram o domínio total durante a Segunda Grande Guerra Mundial e, consequentemente, a ausência de liberdade naquela sociedade. E é a partir desse pano de fundo que inspirou a Arendt a refletir e a apresentar as suas categorias de pensamento, se apresentará também a atividade da ação e do discurso e a correspondente condição humana simultaneamente singular e plural. Tudo isso com o intuito de, ao final, compreender-se então essa dimensão da espontaneidade como a dimensão que dignifica o ser humano. Então vamos à primeira parte dessa apresentação, que é o desafio imposto à dignidade humana. No texto chamado A Condição Humana, de Arendt, 1958, Arendt estabelece que os seres humanos que compõem as sociedades contemporâneas ocidentais, com relevo às do século XX, abandonaram a participação na esfera política do mundo em favor da valorização da dimensão da privacidade, desviando-se assim da perspectiva política da sua condição humana. A interioridade a que Arendt faz referência nesse texto, A Condição Humana, diz respeito à dimensão em que a individualidade egoística se sobressai, em que o mundo público não apresenta-se como referencial importante para esse ser humano, como um locus de constituição do si mesmo. Pode-se concluir, então, equivocadamente, que Arendt esteja a rechaçar a dimensão da interioridade e da individualidade humana ou as atividades próprias da dimensão contemplativa do ser humano. Mas não é isso que Arendt apresenta. Como nós veremos a seguir, a individualidade ou a singularidade, conjuntamente com a pluralidade, são fundamentais para a constituição da pessoa humana, o que, por sua vez, vai consolidar a dimensão política do ser humano. Então, nesse texto A Condição Humana, ela está fazendo uma crítica, sim, a esse ser humano e a um self que se fecha na sua interioridade. Então, a uma individualidade egoística. É essa crítica que ela está apresentando. Mas isso não significa que ela esteja dizendo que essa dimensão da interioridade não é importante. Não. Ela é fundamental. Então, ao se analisar o todo da obra de Arendt, percebe-se que a mesma autora critica um tipo de individualidade, de eu, de self, que não está em conexão com as atividades próprias da interioridade humana. Então, essa falta de conexão desse eu, desse self, com aquilo que efetivamente é a dimensão da interioridade. Já adianto, o pensar, o querer e o julgar. Que somadas, então, às atividades existenciais, o trabalho, a obra e a ação da condição humana, compõe aquilo que o ser humano é na sua integridade. Então, assim, a crítica de Arendt acerca da valorização da interioridade ou da privacidade
em detrimento da dimensão política, diz respeito apenas a um eu, um self egoísta, e ao afastamento desse eu da dimensão que permite ao ser humano apresentar-se aos demais, isto é, que permite o agir e o falar, e assim exercer a condição humana. É a esse indivíduo que se limitou a esse eu, desvinculado do mundo público enquanto dimensão política, que Arendt dirige as suas críticas. Mesmo que a crítica a essa dimensão egoística pode ser analisada na obra A Condição Humana, as preocupações acerca da incapacidade humana de participação política são anteriores à condição humana e pode-se dizer com segurança pertencem à totalidade da obra de Arendt. A autora traz como sua principal e constante preocupação a questão política. Nesse sentido, a análise que Arendt constrói acerca dos regimes totalitários do século XX se apresentam como importantes pano de fundo, não apenas enquanto uma contextualização histórica, uma localização histórica de onde ela está falando, não, mas como uma categoria de compreensão filosófica deste homem do século XX e da maneira como a sociedade ocidental deste mesmo século foi gestada. Então, segundo Arendt, os regimes totalitários extraíram o seu poderio da incapacidade que o homem singular demonstrou para a ocupação política. Portanto, retomar as discussões de Arendt acerca do totalitarismo não significa repetir uma história que talvez há muito já foi superada e que se apresenta talvez enfadonha a um espectador do século XXI que tem questões mais urgentes para pensar. Eu entendo que tal questão apresenta-se como um exemplo que permite nos fazer permanecer alertas. Então, retomar esse pano de fundo do totalitarismo não é ficar batendo na mesma tecla, naquilo que já foi superado, mas ele serve como um pano de fundo para estabelecer com clareza da onde nós estamos falando e acerca de quem nós estamos falando. Além disso, ele é um alerta para não repetirmos isso enquanto sociedade. Na primeira grande obra então, de Arendt, chamada Origens do Totalitarismo, 1951, encontra-se a hipótese de que o totalitarismo teria origem na atomização, na superfluidade e no desenraizamento dos seres humanos. O texto oferece uma reflexão inédita acerca da gênese do totalitarismo, inédita na época, né? Apresenta-se como, para Arendt, o totalitarismo apresenta-se como um novo regime político. Arendt entendia que o objetivo do totalitarismo era reduzir ao máximo o imprevisível, que na dimensão das relações humanas advém da capacidade de ser inédito, de ser novo, ou seja, de ser espontâneo. Essa é a capacidade humana que o totalitarismo queria eliminar. O totalitarismo queria condicionar os seres humanos à aceitação passiva de tudo que lhes era sugerido através das ideologias. Desse modo, é possível entender claramente que nos regimes totalitários não há espaço para a atividade política, mas somente para a submissão absoluta. Qualquer ação, entenda-se ação como espontaneidade, deveria ser aniquilada, pois em regimes totalitários só existe espaço para a obediência passiva. Arendt aponta a doutrinação ideológica e o terror absoluto
domínio total. O domínio total cobiça eliminar a singularidade e a pluralidade dos indivíduos através da criação de um único corpo, um único indivíduo que abarca a humanidade inteira. Segundo Arendt, para que isso seja possível, é necessário reduzir cada indivíduo a uma mesma identidade. As reações a uma dada circunstância devem ser as mesmas em cada indivíduo que vive na sociedade totalitária. Então, elimina-se a singularidade, elimina-se aquilo que cada um é, cria-se uma única identidade. Assim, uma questão que precisa ser esclarecida diz respeito à compreensão de como se chegou a esse tipo de dominação que subverte a qualidade da personalidade humana e transforma todos em bonecos de marionete. Arendt percebe que o domínio total, antes de fabricar cadáveres em escala massiva, produziu cadáveres vivos, os mortos-vivos. Nesse sentido, a autora descreve 3 passos percorridos pelo nazismo para a dominação total. Quais são esses passos? Matar a pessoa jurídica do ser humano, primeiro passo. Matar a pessoa moral do ser humano é o segundo passo. E o terceiro e último, definitivo, matar a individualidade do ser humano, sem com isso produzir um único cadáver. Continua-se, o corpo está ali, vivo, mas não existe mais a pessoa humana. O domínio total necessitou, como primeiro passo, matar a pessoa jurídica dos indivíduos, aniquilando a personalidade jurídica que capacita o indivíduo a adquirir direitos e a contrair obrigações. Esse objetivo é atingido quando o ser humano perde totalmente a proteção da lei. A morte da personalidade jurídica, a perda dos direitos civis, é a primeira condição para que o ser humano seja totalmente dominado. O segundo passo para a dominação total constitui-se na morte da pessoa moral, isto é, a morte de uma das principais dimensões do ser humano, a dimensão da solidariedade humana que liga um ser humano ao outro através de um sentimento de pertença e de reconhecimento. Tudo era preparado para causar o maior constrangimento possível às pessoas, sem qualquer possibilidade de solução, de encontrar uma resposta possível. Segundo Arendt, isso era comum quando, por exemplo, o indivíduo era compelido a escolher entre a esposa ou os filhos, os amigos ou os parentes, enfim, diante da morte ou da morte, como decidir? E é nesse momento, quando nós somos colocados em frente a uma questão como esta, que não tem solução, que se mata a pessoa moral. Uma solução moral desejável ou possível para uma questão como essa não existe. E isso então liquida definitivamente a personalidade moral desse ser humano. O terceiro e último passo para o domínio total é a morte então da individualidade do ser humano. Noutras palavras, a destruição da pessoa humana. Depois de aniquilar a personalidade jurídica e a pessoa moral,